magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem, nesse sentido, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima da terra, santifica-te pela influência do céu. Nós vamos então, depois da leitura desta mensagem, dar início à nossa reunião de estudos, né? Nós vamos fazer a nossa prece preparatória. Eu peço para a Rosa Serrano fazer para nós a prece inicial. Vamos ao iniciar a nossa reunião de hoje, pedir as bênçãos dos céus, através dos nossos queridos amigos espirituais, que certamente aqui estão nos ajudando também, para que possamos ter uma noitada de muita luz, de muito conhecimento, de muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Dando continuidade, então, aos estudos, né, que fazemos em toda quarta-feira última do mês, hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre bicorporeidade e incorporação, e transfiguração, aliás. Bicorporeidade e transfiguração. E a Marlene vai dirigir esse estudo, então nós passamos a palavra a ela, que ela possa dar início a esse estudo da noite. Boa noite a todos. Nós vamos fazer aqui um estudo dirigido ao Fábio, a Silvia, eu, e com a participação de vocês também, naturalmente. É o capítulo 7º de O Livro dos Médiuns, que é a bicorporeidade, a transfiguração. Esses dois fatos, nós vamos observar que não é muito comum, né, de acontecer, e nas nossas reuniões muito menos. Entretanto, é necessário que nós conheçamos, nós estudamos, e nós vamos ver que algumas características desses fenômenos também acontecem, né, até mesmo na nossa reunião. Mas eu vou começar a relatar um fato, porque Kardec, nesse capítulo, ele conta 3 histórias, que são verídicas, né? Porque Kardec era um pesquisador, um cientista. Então, os fatos, os acontecimentos chegavam até ele, naturalmente que ele analisava,
E tem alguns fatos, né, nesse capítulo, na Revista Espírita, editada por Kardec na época. Em algumas edições também tem alguns fatos. Eu escolhi um, porque depois eu quero que os meus amigos aqui expliquem, porque ficaram algumas dúvidas para mim. Conta-se, né, que naquela época o jovem, ele já não era nem tão jovem assim, não era muito afeito ao casamento. Mas vocês sabem que a família sempre quer que as pessoas se casem. Naquela época já era assim também. E a família queria que ele se casasse com uma jovem de uma cidadezinha perto do que ele morava. Ele não conhecia a jovem. E ele não estava preocupado em casar, então, por mais que eles insistissem, ele não fazia caso daquilo. Mas um dia ele estava à noite no seu quarto, acordado, e entrou uma jovem, bonita, né? Ele achou a jovem bonita. Ela estava com um vestido branco, com uma auréola como se fosse uma coroa de flores na cabeça. E ela chegou, entrou no quarto, estendeu a mão para ele, ele tocou a mão dela, ela mostrou o anel, um anel de noivado, e se foi. E ele, surpreso com aquele fato, logo ele buscou conversar com os familiares da casa, ver se tinha entrado alguma jovem, alguma moça, e todas as pessoas que estavam na casa disseram que não havia entrado ninguém. Isso significa que, se ele perguntou os familiares disseram que não, ele estava bem acordado. Mas o tempo passou. Daí 1 ano, né? Mais ou menos, 1 ano, exatamente. Ele resolveu ir até essa cidadezinha vizinha, né, onde morava essa jovem, que a família tanto insistia para que eles namorassem. E era a ocasião de Corpus Christi. Então, havia uma procissão, aquela comemoração que a Igreja Católica faz. E ele viu uma jovem muito bonita que lhe chamou a atenção, e estava exatamente com a mesma roupa. Era aquela jovem que tinha entrado no quarto dele, com a mesma roupa, com a mesma auréola de flores na cabeça. E ele foi tomado de surpresa. Mas mais interessante que a hora que ela o viu, ela também tomou de surpresa e deu um grito. Como quem diz, não, mas esse rapaz aí, gente, parece que eu conheço. E adivinha o que aconteceu? E deu o casamento, né? Só que eu fiquei intrigada com isso. Porque não seria uma alucinação esse fato? Porque, na realidade, a família, né? O Kardec conta que é a família dele, mas é bem provável que a família dela também estava nessa insistência, porque as famílias se conheciam. As pessoas falavam, e não criou essa fantasia na imaginação deles. E aí aconteceu tudo isso que aconteceu? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que não. Porque que ele não estava fazendo caso, conforme você falou, desse casamento. E se ele tivesse sofrido essa alucinação, tivesse sofrendo essa pressão realmente da família, ele ia ver o que aconteceu lá com essa moça, ele ia atrás da moça. Passou 1 ano. Então, eu não acredito que tenha sido uma alucinação, porque ele não se importava muito com aquilo, né? E ele não imaginou que fosse uma alucinação, ele não se preocupou com aquilo. Eu penso sim, não sei. Eu acho que estava na programação, né? Porque se já estavam se vendo à noite, né? Então já estava na programação mesmo ali né? Que sabemos que isso existe, né? Nas uniões, nos casamentos, né? Não se conhecem, mas quando um vê o outro, né? Já aquela energia de antes se revela na hora, né? E eu achei outra coisa interessante, Marlene, que se fosse alucinação, seria só dele, mas dele e dela
Eu achei assim, juntinhos, os dois se viram com a mesma roupa, com a mesma coisa. Então, a alucinação em conjunto, eles ficaram tão impressionados assim que tiveram uma alucinação em conjunto, né? Então, é isso que... Possibilidade, não. Eu acho que não é alucinação. Então, eu não sei se os meus colegas estão pensando assim, mas eu ainda gostaria de entender como é que essa moça foi parar no quarto dele, sendo que ele certificou, em carne e osso ela não foi. Como se explica isso? Como que o Kardec explica? Eu não entendo bem isso. Alguém tem uma ideia, gente, como é que aconteceu isso? Eu tenho cá minhas ideias, mas de repente alguém pode ter uma ideia, né? Quer contribuir, o Fábio quer falar alguma coisa. Hã? Ah lá, a Ana Flávia Eu não sei, pode ser que em sonho, né? Ela pode ter ido, porque como ela estava ligada em sintonia com ele, mesmo sem conhecer, por isso que às vezes a alucinação acho que não é, porque os dois não se conheciam, não é isso na história? Então, assim, como que ele viu ela viu ele, depois era mesmo, a mesma imagem, a mesma pessoa, né? Então assim, eu acredito que pode ser que em sonho ela foi, encontrou ele, e assim, aí ela conversou tudo, né? Igual ele tocou ela e tal, mas ela estava em espírito, né? E não era o corpo dela. Pode ser que em sonho, ela deitou e estava ligada. Ana Flávia. Então, como ela estava em sintonia com ele, mas não conhecia. Ela estava em sintonia? É, porque assim, você falou, né? Às vezes ela estava na expectativa de conhecer ele, de casar, né? E ele não estava em sintonia tanto assim, mas é igual ele falou, o compromisso espiritual já existia, né? Então, assim, aí ela provavelmente que estava mais ligada e foi lá encontrar ele. Eu não concordo, sabe por quê? Ele estava acordado, aqui na leitura fala bem assim, ele estando acordado, ele tocou a sua mão, quando ele foi cumprimentar, ele tocou a mão dela, ele sentiu, ele fala. Mas não, mas eu falo assim, ela podia estar em sonho. Mas como que ele viu ela? Então, ela se materializou, assim, de certa forma, né? Não pode ser? Não sei. A Rosa parece que falou em perispírito. Como assim, Rosa? O corpo dela estava lá, na casa dela, na residência dela. O corpo dela estava na casa dela. E o perispírito foi lá lá visitar. E é possível, com o perispírito, eu me fazer visto para outra pessoa? Sim. Você sabe explicar o mecanismo? O doutor Novelino contava muito para nós, quando a gente era da mocidade, que ele foi aluno de Eurípides Barçanufo. Ele era aluno. E o professor Eurípides estava dando aula, de repente disse que ele ficava estático, né? Ele continuava ali. Só que é lógico que ele parava de falar, ficava, né, paradinho. E por alguns instantes os alunos ficavam todos assustados. Por algum instante ele ia para algum lugar, né? E depois o doutor Novelino relatava. Quando ele voltava, aí ele contava para os alunos onde é que ele estava. Parece que uma vez ele participou de um assinato, você lembra, Toca? Tratado de Versalhes. De uma assinatura, de Versalhes. Hein? O doutor, a gente ficava até marcando, ele era tão devoto, né, de Eurípides Barçanufo. Eurípides teve uma influência tão grande na sua vida que não tinha uma palestra que ele fizesse, a gente ficava observando. Hoje ele não vai falar o nome de Eurípides Barçanufo, mas chegava no fim e ele relatava alguma coisa que ele vivenciou com Eurípides Barçanufo. E a Rosa fez essa narrativa, realmente ele caía em transe, o doutor nos explicava isso. Porque o doutor já conhecia o fenômeno depois, lógico, porque ele era bem jovem, não conhecia tanta doutrina, mas posteriormente ele nos explicava que ele caía em transe e ele realmente presenciava. Eu não sei se lá presenciavam a presença dele, mas ele estava presente lá.
ele narrava com todos os detalhes, como foi, como que aconteceu, e passado meses, porque a notícia não veiculava como veicula hoje, né? Então, parece que 2 meses, não sei, é que o Brasil aqui teve conhecimento desse tratado, que foi muito importante, um fato histórico para a humanidade, né? Então, vê se eu entendi. Só um minutinho, Fábio. Uma pessoa viva, falar vivo querendo dizer encarnado, só para facilitar, é assim que Kardec usa também. Uma pessoa viva pode se fazer visto por outras, através do perispírito, que é a forma do corpo. E interessante, Fábio, você falou que o doutor não conhecia. Esse fato que eu narrei para vocês, ele aconteceu em 1835, portanto, ninguém nem sabia de espiritismo, né? Eu vou passar para você e já vou deixar uma pergunta, Fábio. Tem alguma semelhança, isso que nós estamos comentando, com o fato de nós levarmos para as nossas reuniões o nome de uma pessoa para fazermos o tratamento espiritual e essa pessoa se comunicar? Eu acho que aqui ninguém viu a pessoa se manifestar visivelmente, igual o caso que eu relatei, mas já ouviu. Como vocês explicam isso? Bom, para a moça se tornar visível, né, para o rapaz, a hora que ela saiu do corpo, ela levou consigo uma certa quantidade de ectoplasma e se tornou visível a ponto do rapaz palpar. A hora que essa vitalidade vai acabando, ela retorna imediatamente ao outro corpo. No caso das reuniões mediúnicas, né, já vem espírito, somente os videntes vê, né, já não se caracteriza aí uma materialização como ocorre no fenômeno da bicorporeidade. Eu acho que, em essência, não sei, a opinião minha, se alguém discordar, eu acho que, em essência, acaba sendo o mesmo fenômeno, porque o espírito, a gente às vezes ouve relato que a criatura está lá em casa naquele momento e ela passa por alguns minutos, assim, às vezes de uma sonolência ou mesmo um desligamento rápido e fala assim, você comunicou lá na reunião. Fala, nossa, mas eu estava trabalhando, como é que eu pude comunicar lá na reunião? Então, ela se desdobrou lá, quer dizer, ela teve um rápido momento assim de um transe muito superficial, ela deu uma desligada e ela veio até aqui e comunicou. Só não se fez tangível, né? Por isso que não é bilocação clássica, né? Porque ela não se fez tangível e visível talvez para algum vidente, mas ela deu a sua comunicação, ela veio até aqui em perispírito. Eu acredito assim, não sei, Marli. Eu penso assim também. Só para encerrarmos essa história e passarmos para outra, eu vou tentar, qualquer coisa, vocês dois me corrijam ou acrescentem aí. Então, no caso, a moça, ela se fez presente pelo perispírito, aí o perispírito é maleável, ele é flexível, então é como se ela trabalhasse nas moléculas do perispírito, do seu perispírito. Quando ela se aproxima do outro, pega o fluido também, no caso ele era médium, satura de fluido vital, então ela ganha aquela vida, né, momentânea, igual o Fábio falou, tocou tal, mas não dava para ficar muito tempo lá. Logo, logo, ela tinha que desaparecer. E se alguém, vamos supor, Fábio, e Silvio, vou criar uma situação aqui fictícia, que entrasse o pai do moço no quarto e visse aquela moça, e falou, mas essa moça entrou aqui, como? Quando? Por quê? E ficasse revoltado e fosse agredir a moça, ou com soco, ou com alguma coisa. Era possível machucar a moça? Eu escutei um murmúrio, alguém deve ter uma opinião. O que vocês acham? Hã? Por quê?
Eu acho que porque o corpo físico ficou em casa, vai que você agrediu o perispírito, não vai influenciar nada no corpo. Ficou para trás, aí que ele falou, o ectoplasma vai se dissolver e não vai. Falando, eu não sei se é verdade, mas a minha tia ela contou uma vez, eu não sei se foi da cabeça dela, eu não sei, mas ela contou assim, quando ela era nova, ela casou, foi morar em São Paulo, e disse que, assim, ela morava num apartamento lá e eu sei que a mulher de baixo vivia implicando com ela. Diz que vivia, mas ela não podia passar que essa mulher implicava com ela. E eu acho que ela disse que foi guardando aquela raiva daquela mulher. E aí disse que teve um dia que ela foi lá, mas deu uma surra na mulher, mas ela não foi ela. Porque a mulher foi lá depois reclamar, né, com o meu tio, que ela tinha batido na mulher. Só que o vizinho da frente, que dava de janela, viu que ela estava sentada no sofá dormindo. Aí, eu não sei, ela me contou essa história já faz um tempo. Então, assim, eu não sei se foi realmente, mas ela disse que ela sabe que ela foi lá, que ela deu uma surra na mulher, mas ela sabe que ela não foi, que ela ficou lá. Sabe? E que a vizinha da frente viu. Porque a vizinha foi lá falar, não, mas ela não foi ela, porque eu vi ela dormindo. Né? Então, eu acho que ela se desdobrou e foi lá e deu uma surra. Será que pode, gente? Olha, fazendo uma analogia, a gente lembrando de novo do Dr. Novellino, dos casos, eu não conheci o Dr. Novellino, nem escutei dele mesmo, mas eu li o livro. Né? Conta que Eurípides desdobrava e fazia parto, né? Então ele podia agir na matéria, ele estando tangível. Então eu tenho a impressão que sim, pode sim. Agora, por exemplo, o encarnado, o que está desdobrado, ele não pode sofrer por exemplo, nenhum ferimento. Porque a hora que ele for ser agredido, ele volta rapidamente para o seu próprio corpo. Aí se desfaz aquela plasticidade. Então, eu acho que não tem perigo nem dele morrer e nem dele sofrer, de apanhar. Mas ele pode bater. Mas a gente pode se defender também, né? Eu acho. Imagino. Silvia, será que não pode ser igual acontece na reunião, que o médium ele fica com a impressão do espírito, não é? Então, será que não pode ser, por exemplo, igual ela falou, né? Do pai entrar e bater, ele vai pegar no ectoplasma ali, assim, né? Vai, às vezes, até sentir a moça e tal. Aí ela fica com a impressão no corpo dela que ela apanhou. Mas ela não vai estar machucada no corpo. Não pode também ser isso? Isso pode acontecer, não pode? Está falando desdobrado. É porque aí ela assusta. Aí ela sai daquele transe, vamos dizer. Aí ela assusta. Por exemplo, a pessoa vem agredir, ela assusta e sai do transe e volta rapidamente para o corpo físico. Não, ela assusta. É no átimo, assim, rapidamente ela volta. É igual quando a gente está dormindo, às vezes, e a gente acorda assustado, assim, de rápido, assim, é porque certamente a gente levou algum susto onde a gente estava e a gente veio correndo para o corpo. Volta, leva até aquele chacoalhão mesmo, né? Gente, olha, eu tenho uma narrativa aqui com relação a isso. Nós tivemos um amigo, e o Jorge Santiago, alguns de vocês o conheceram, né? Ele foi um indivíduo que viveu no Rio de Janeiro, ele tinha uma vida assim, de samba, tal, né? Viveu muito. E ele, quando se tornou espírita, um dia ele gostava muito de fazer a chamada campanha Alta de Souza, e ele visitava as famílias, entregava os alimentos, né, conversava com as famílias. E um dia ele me narrou uma coisa, eu achei muito interessante. Ele disse que bateu na porta de uma casa, a senhora ela estava para ter criança, né?
E ele ficou preocupado em chegar mais rápido lá para poder levar, porque ele falou, eu sei que ela está precisando, ela está esperando a criança. Aí ele chegou, viu um choro de criança, né? E impressionante, ela falou assim, pode empurrar a porta só com uma cadeira aí. Ele empurrou a porta, entrou e falou assim, nossa, mas a senhora teve essa criança aqui sozinha? Falou, sozinha não, o senhor Barçanufo acabou de sair daqui agora. Então, você conhece esse caso dele. Ele falou que aquilo impressionou ele de uma tal forma, né? Então, veja só, a gente tem essa notícia aí, né, com relação à pessoa viva, né, que nem ele tinha essa propriedade mediúnica, né, de fazer esse desdobramento aí e tal, e aconteceu o fenômeno. Mas ele, desencarnado, ainda fazendo também isso acontecer. Então, é um fenômeno também para a gente fazer apreciação. Ele ficou impressionado com a certeza da mulher, falou, não, o Sorípes Barçanufo esteve aqui e fez o parto. Uma mulher simples. Então, vamos lá, Rosa. Esse pessoal mais antigo é assim mesmo, esquece, o outro lembra. Faltou só o finalzinho. Aí o marido não acreditou de jeito nenhum. Aí levou o Eurípides, né, até a sua casa, né? Aí Eurípides teve que ir para poder, porque o homem não estava acreditando, né? Falou, não, pode ir tranquila, ela já teve, a criança está tudo bem. Ele não acreditou. Aí Eurípides voltou com ele. Quando chegou lá, aí a mulher falou, ô, senhor Eurípides, muito obrigada, né, por o senhor ter estado aqui. Aí o homem aí que assustou mesmo, para dar autenticidade no fato, né? Aí comprovou mesmo que... Então, faltou só esse finalzinho. Aí ele já tinha estado, então, por 2 vezes. Ele voltou lá. Muito bem. Bom, mas interessante, eu queria agora que vocês explicassem, quem veio da Igreja Católica já deve ter ouvido, que o Antônio de Pádua, né, que a Igreja Católica chama de Santo Antônio de Pádua, e que ele foi canonizado exatamente por esse motivo. Olha o que aconteceu. Eu quero ver se é a mesma coisa, que nome tem esse fenômeno, né? Como Kardec abordou isso. Antônio de Pádua estava na Espanha, na igreja, fazendo a missa, né? E as pessoas viram, tem notícia de que ele estava lá. Mas no mesmo instante que isso aconteceu, ele teve a intuição, não sei com que mecanismo foi esse, mas o pai estava sendo julgado por um crime que não cometera, em Pádua. Aí Antônio de Pádua vai lá, né, dá o testemunho, inclusive aponta que foi outra pessoa, e o pai fica livre. E a igreja teve notícia disso, exatamente porque tem pessoas que testemunharam que ele estava na igreja naquele mesmo momento, lá na Espanha, foi visto em Pádua no mesmo momento, e aí ele se tornou o santo da igreja. E aí? Como que fica isso? Eu penso que é o mesmo fenômeno, né? Da mesma forma que acontecia com o seu Eurípides, que ele ficava lá na sala de aula, como se em prece, né, num estado alterado de consciência, e ia fazer lá o parto, o curativo, socorrer alguém, e aparecia na casa e interagia com o pessoal, né? O senhor Eurípides, ele fazia parto, devia ter lá, mexer com a água quente, com os panos, cortar o umbigo do bebê, né? Tudo aquilo ele devia fazer, a gente sabe como é um parto, principalmente em fazenda. Então, eu tenho a impressão que deve ser o mesmo tipo de fenômeno, porque ele foi ao tribunal, né, o Santo Antônio, e ele fez a sua declaração e conseguiu inocentar o pai. E, enquanto isso, dizem que ele estava lá também sentado em oração, lá na igreja, né, fazendo a missa lá da igreja. Então, eu tenho a impressão que deve ser o mesmo fenômeno, a mesma coisa. Ele entrou num estado alterado de consciência, se desdobrou, né, com seu perispírito, e conseguiu se fazer visível, tangível lá em outra cidade,
né? O que é fácil, porque você falou pela propriedade do perispírito, né? Não tem barreira, não tem tempo, rapidamente ele chegou lá, mesmo que fosse viagem longa. O mesmo acontecia com o Sr. Eurípides, ele ia em fazendas, né? Naquela época nem estrada, nada, não precisava nem do burrinho, nem de nada, ele ia sozinho, né? E esse tratado que ele viu assinar, que vocês comentaram, foi lá na França, né? Paris. Foi ao fim da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, e ele ficou sabendo na mesma hora que foi assinado o tratado, né? E as notícias demoravam 3 meses para chegar no Brasil, porque tinha que vir de navio, né? Então, o pessoal ali da região ficou sabendo 3 meses antes que tinha acabado a guerra. Então, quer dizer, não existe barreira de tempo nem de espaço para que o perispírito possa se desdobrar e se fazer tangível. Basta que ele queira e tenha ali nas redondezas um médium de efeito físico, ou mesmo, às vezes, ele pega o fluido, o ectoplasma da natureza. Né, Fábio? Os santos da igreja, que é denominados santos, né, por eles, são muitos, né? Santo Antônio Alighieri, Apolônio de Tiana, né, que tinha poderes incríveis. E um dos casos mais impressionantes é de uma moça francesa chamada Émilie Saguet. Foi pesquisada por Alexandre Yazakoff. Está no livro Animismo e Espiritismo. Essa moça sofreu esse processo durante 18 meses. E ela era professora e não parava em escola nenhuma. Justamente por causa desse fenômeno. Era uma coisa natural. Então ela se deslocava do corpo, às vezes estava escrevendo na lousa, de repente aparecia outro corpo imitando os movimentos dela do lado, né? Os alunos estavam apavorados, né? Outra das vezes ela estava escrevendo na lousa, eles olhavam pela janela, ela estava lá no jardim apanhando flores. Então escola nenhuma aceitava ela, né? Foi um dos casos mais impressionantes que se tem assim, registros, né, pesquisados. E é importante salientar também que a consciência não se divide, né? A hora que ela sai, o corpo entra em estado vegetativo. Então ele se torna lento, fica em estado vegetativo e a consciência vai fazer o que tem que fazer aonde for. Ou de maneira natural, como essa moça, né? No caso dela, esse desdobramento aí acontecia nos 2 estágios, né? Porque ela nunca se deslocou longe do corpo. Então, no caso dela, saía o corpo astral e o corpo vital. Então, são desdobramento em 2 estágios. Agora, quando é num só estágio, sai só o astral, né? E leva a energia do vital consigo. É bicorporeidade que se chama esse fenômeno? Então, porque são 2 corpos, o físico e o perispírito. Mas uma professora dessa hoje em dia até que ia ser bom, né? Uns molequinhos ver 2, quem sabe? Mas é interessante que, nesse caso, ele também conta, o pesquisador, que quando ela estava, por exemplo, escrevendo na lousa, ela ficava com um ar alheio. Ela ficava meio alheia da realidade. Ela como se ela tivesse... alheia mesmo. Ela estava lenta, estava devagar. Parece que ela não conseguia escrever, estava parada, porque ela estava lá no outro ambiente, apanhando rosas. Né? Então a gente percebe que 2 professoras às vezes não ia valer, Marlene. Uma estava alheia e a outra estava distraída. Né? Então vocês percebam que não necessariamente precisa ser de maneira consciente. Né?
tanto o Antônio de Pádua quanto o Eurípides Barçanufo, eles eram conscientes. Eles saíam, iam socorrer, sabiam o que estava fazendo. Quando voltava, podia relatar o que aconteceu. No caso da moça, não, ela não se percebia, ela se distraía lá no jardim, colhendo as rosas, brincando com as rosas, e perdia também a capacidade de ensinar aqui. Então, ela era inconsciente. Quando ela voltava aqui, ela teve, como a gente costuma falar, um branco. Né? Sabe aquele branco que a gente tem? Assim, fala, nossa, dei uma sumida assim, viajei. Um minutinho, assim. Então, era isso, ela era inconsciente. A Marlene falou agora há pouco, no caso do encarnado na comunicação na reunião. Não sei se você se lembra uma vez que vocês fizeram socorro para mim, que eu comuniquei sem eu saber nem que estava tendo socorro para mim, né? Uhum. E eu senti mais ou menos isso que você está falando. Na hora que eu estava comunicando, segundo que foi vocês me falaram o horário, eu me senti assim em câmera lenta. Parecia que o que eu estava fazendo não estava naquele ritmo que eu tinha o hábito de ter. Era mesmo assim em câmera lenta. Então, eu acho que deve ser por conta disso, né? De estar aqui e estar lá. É sim, é por isso mesmo. A gente fica mesmo num estado alterado, que pode ser o profundo, que às vezes a pessoa adormece mesmo, né? Fica dormindo lá na cama, ou mesmo com um cochilo grande numa cadeira, ou mesmo é só esse átimo, assim, rapidamente, assim, nessa distração. Pode ser nesses dois extremos. Eu também aconteceu comigo, isso era muito no começo, né, gente, que a gente estava fazendo reunião, mudando o nosso estilo de trabalho, então a gente fazia algumas experiências, né? E eu lembro que eu também eu tinha ido ao médico e eu sabia que teria, né, um socorro para mim, mas eu não sabia bem a hora. Então, estava muito cheia a sala de espera, e era num prédio, aquele Dom Pedro. E eu sentei no degrau também, e tive esse branco. Sabe assim, quando você vê tudo meio longe, assim, dá uma sumida assim, de repente. Aí, quando eu voltei, eu olhei no relógio, né? E vi a hora para comentar, porque a gente estava com esse espírito de pesquisa, né? E foi realmente, diz que era essa hora que estava acontecendo a reunião. E dizem que eu comuniquei também, né? Então, é realmente esse estado alterado de consciência, às vezes leve, rápido, né? Sobre a bicorporeidade, alguém quer perguntar alguma coisa, dar um esclarecimento, colaborar aí no entendimento desse fenômeno, que é um fenômeno natural, vocês viram? Não é nada sobrenatural. Só uma ressalva. Tanto a Igreja Católica fala que esse fenômeno, que eles chamam de bilocação, né? No caso, Kardec ele faz uma pequena distinção, né? Num primeiro momento, talvez sinônimos, mas a bilocação seria mais o caso dessa jovem, que ela estava em 2 lugares ali, e a bicorporeidade, quando vai mais assim, igual o Santo Antônio de Pádua mesmo, né, Eurípides, mas no fim são sinônimos. Só que a Igreja Católica usa só o termo bilocação. Kardec usou o termo bicorporeidade. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? É um desdobramento. Uma consciência. Então, mas é o caso da bicorporeidade. A mesma coisa. Mas não um desdobramento, ou seja, você não duplicou. Não, mas nenhum duplica a consciência, nem no desdobramento. Entendeu? Então, ou seja, seria um deslocamento de energia. Deslocamento de energia. Ou seja, meu corpo está estático, ele tem uma pequena energia para se manter funcionando, porém a energia está sendo aplicada lá. Mas foi isso que foi comentado, não é? Não, então, é só para entender. Foi a mesma coisa. Às vezes, se eu dissesse desdobramento, ou seja, duplicar... Só que necessariamente o desdobramento, às vezes, você não se faz visível. Né? Mas eu desloco uma energia. Sim, mas... Tiro de um lugar e põe em outro. Mas você pode... você pode não se materializar. De toda forma, é um.
Que é igual o Fábio falou, a consciência é indivisível. O que eu queria falar, que aí tanto a Igreja Católica explica assim, e coincidentemente Kardec também, neste fenômeno, porque a Igreja Católica, ela classifica assim, bom, se a pessoa tem esse dom, essa faculdade, ele é um santo. Tanto é que eles canonizaram, não apenas Antônio de Pádua, o Ligori lá e outros, né? Mas o Kardec fala que essa faculdade é própria apenas de espíritos virtuosos, que é o que a Igreja Católica chama de santo, né? São espíritos superiores. Eu achei interessante essa observação. Ai, eu já não sei. É porque ela bateu, eu penso assim, que quando é a bicorporeidade de trabalho, né, Marlene? Por exemplo, igual no caso do Eurípides, que ele ia lá para fazer esse trabalho, porque essa inconsciente não seria muito mais anímico? Uma capacidade anímica que a pessoa tem de desdobramento, porque toda vez que você vai fazer bicorporeidade, tem que ter um desdobramento. Você se desdobra em perispírito e vai até lá, né? E lá você se faz visível até tangível. Né? Anímico. Quer ver? Só um minutinho, olha aqui. Kardec pergunta para os espíritos sobre a bicorporeidade. Poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço esse que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. É importante para ver o tanto que nós temos ainda, né, que estudar a doutrina espírita. São fatos narrados, fenômenos existentes, né? Por exemplo, ele falou a respeito, fica uma vitalidade, lógico, porque o organismo, né, ele precisa estar funcionando, então fica o fluido vital ali animando aquele corpo, logicamente, né, comandado pelo espírito que se desdobrou. Agora, a questão desse desdobramento, quando se faz esse desdobramento, então ele não está com a chamada carcaça matéria, né, totalmente carregada. Será que ele, lá nesse desdobramento, teria um vislumbre maior, de uma observação maior, de uma inteligência mais apurada, daquilo que ele realmente é, né? Fora daquele nosso esquecimento, aquela coisa toda? Seria coisa de se pensar também, né, a possibilidade disso ocorrer, né? Porque será que quando ele entra neste fenômeno, isso poderia ocorrer? Uma pergunta que a gente faz, se alguém quiser alguma resposta aí, seria bom a gente dialogar a respeito disso também, que está dentro do tema, né? Na bicorporeidade, ele deixou o veículo físico dele aqui, lógico, com o fluido animal dele, lógico, ele tem aquele fluido vitalizante ali. E como ele fez esse desdobramento, e é um perispírito, o seu perispírito que está agindo, não é a matéria, será que naquele momento a sua lucidez é maior do que no momento em que ele está ali no corpo físico? Porque ele sai do corpo. Ou não, seria então igual o sonho, o sono, né? Será que nós nos sentimos mais inteligentes, menos inteligentes, maior visão? É isso que, né, a gente poderia também colocar como questionamento da gente poder entender, né?
Fala alguma coisa? Bom, assim, eu acredito que aumenta, que o panorama de visão dele aumenta muito. Entendeu? É como ele destina, ele tem, por mais que seja um caminho longo, ele tem um caminho para se deslocar. A velocidade é que eu acredito que nesse panorama, é lógico que na hora que ele está lá, ele está com os sentidos mais aguçados. Entendeu? Ele tem uma percepção maior, ele tem até uma captação mais fácil, eu acredito, do ambiente. Então, sim, eu acho que abre o campo de visão. Ele consegue enxergar até, colocar assim, feridas ou internas ou alguma coisa de uma pessoa. No caso do herpes Barçanufo, ele não só fazia parte, ele fazia tratamento também. Então, assim, provavelmente ele tinha uma visão de bater o olho, ele sabia onde está o problema. Entendeu? Como é que ele sabia se o neném estava virado ou não? Como é que ele ia tirar? Que hoje tem um monte de tecnologia que faz isso, mas naquela época não tinha. Gente, mas nesse capítulo, o que me intrigou mesmo foi a transfiguração. Porque a transfiguração, o Toca fala que os mais velhos já viram, mas não, só os mais velhos, viu, Toca? Está rodando aí na internet, dia 11 de setembro, num congresso, numa cidade, não sei se é do Nordeste ou do Norte, teve um congresso espírita. E o Divaldo Pereira Franco estava fazendo o encerramento, aproximou-se dele através da psicofonia, o Dr. Bezerra de Menezes, e imediatamente ele sofre uma transfiguração parcial. Essa daí eu já vi também aqui em Franca. Normal. Parcial por quê? Porque, embora o Divaldo também sendo idoso, né, porque ele já tem mais de 80 anos, ele tem uma característica talvez mais jovial do que o Dr. Bezerra tivera quando desencarnou. Mas você vai notando que ele vai enrijecendo, ele vai contraindo os músculos da face, ele vai tomando um outro aspecto da sua boca e tem uma voz completamente diferente. Esse eu sei que é transfiguração parcial, ok. Mas eu li aqui, nesse capítulo que nós estamos estudando, um fato que mexeu com os meus miolos. Uma jovem, bem jovenzinha, médium, uma menina, assim, jovem, uma adolescente, talvez um pouco mais, miudinha, com características de mais fragilidade, ela tinha essa característica de dar comunicações não apenas de um irmão que desencarnou, de outros, mas eu vou falar desse irmão dela. Ela tinha um irmão que já havia desencarnado e que dava manifestações através dela e ocorria uma transfiguração total. A ponto dos cientistas da época pesarem a menina e ter mudado o peso dela. E ela era menina, ficava com características de homem. Ela era miudinha, ficava com características de uma pessoa alta. O irmão dela era alto, forte. E aí? Como é que explica? Pesava, dava um peso maior. Aí mudava o rosto. Ela era menina, virava homem. Ela era miudinha, igual você, ficava igual o professor. Então, eu não entendo. Essa eu não entendo. O Fábio, eu acho que vai saber. A transfiguração, ela pode ser anímica, né? Totalmente anímica, porque com as mesmas propriedades que o desencarnado tem de mudar o seu perispírito à sua vontade, como queira, né? Transformar na figura que quiser, nós também podemos fazer a mesma coisa, desde que haja capacidade para isso, né? Ao ponto de nos tornar até invisível, irradiar a energia do perispírito, mudar a composição dele e formar se tornar a invisibilidade.
Agora, a transfiguração mediúnica, que é o que mais acontece, né? O perispírito do desencarnado, esse é um detalhe importante, ele atua na matéria, no corpo orgânico. O perispírito da pessoa se afasta, o outro assume o físico, o orgânico mesmo da pessoa ali na área onde ele está atuando, né? Porque com o afastamento do encarnado, se torna mais assim, mais acessível, né? O molde ali, para que o outro tome a forma, o corpo vai tomando a forma do desencarnado. Então ele vai atuando no orgânico mesmo, no físico. É o molde dele no corpo. Então o corpo físico vai obedecendo o molde. O encarnado está afastado. Entendeu? Ele não atua no perispírito como nas nossas comunicações. Entendeu? E nem ele se materializa, porque se ele se materializasse, ali se aparecia duas pessoas, né? O espírito e o encarnado. Então ele atua no orgânico, no físico. E o físico vai obedecendo o molde. Acho que é isso. Sim. Não, isso pode ocorrer com o espírito assumindo, né, o controle ali do físico, do médico. Isso pode ocorrer, a transfiguração. Depende da vontade ali, né, do espírito. Gente, interessante que eu, quando li o Kardec, eu entendi da seguinte maneira. Vamos ver onde é que a gente chega. Eu entendi que quando vai acontecer a transfiguração, existe a combinação de fluidos do espírito que está comunicando, que vai se comunicar, né, com como se ele fizesse uma capa que escondesse o corpo físico do médium. Então ele torna-se invisível, vamos dizer assim. E ele pode também manipular esses fluidos perispirituais do médium de efeito físico e se fazer tangível sobre aquela máscara que ele criou sobre o corpo físico do médium. Assim eu entendi. Assim eu entendi lá né? Ele pode tornar-se material ou não, só mesmo se mostrar como a gente vê lá Jesus no monte, né? No Monte Tabor. Assim que eu li, eu não sei, Marlene, como é que você entendeu? Não sei, gente. Isso aí é materialização. No caso da transfiguração no Tabor, é materialização, que aparece Moisés e Elias ao lado de Jesus. Mas é conhecido como transfiguração. Então, porque lá ele fala toma outra figura. Jesus toma a feição daqueles profetas no Monte Tabor. Ele toma a feição. Então, Jesus transfigura-se. Ele deixa de ter a figura física de Jesus e passa a ter a figura física desses profetas. Eu não me lembro qual ali. Elias e Moisés. Moisés e Elias. É que eu entendi assim. Então, a gente tem que estudar um pouquinho mais, gente, porque eu não entendi. Mas o bom da doutrina é isso, que nós temos os recursos, é uma bibliografia imensa, mesmo na Revista Espírita tem vários casos, mas eu também alcancei assim esse entendimento. O espírito comunicante,
ele cria, através das transformações moleculares, como se fosse uma cortina de névoa. Aí ele esconde, é como se o médium ficasse atrás dessa cortina, né? E aí ele se faz mostrar. Eu cansei assim. E estranhei você. Sim, sim. Não, não é igual. Ele falou diferente. E eu não sei por que você falou que a transfiguração é anímica. Eu não entendi isso. Eu acho que tem que a combinação do perispírito de ambos. O processo mediúnico é dos dois. Ela é anímica quando você se irradia as suas energias, né? Através da sua vontade. Ocorre essa transformação molecular, você mesmo se transforma naquela pessoa que você quer. O seu perispírito transforma, entendeu? E aí você aparenta aquela pessoa. Isso é anímico. Agora, na mediúnica, há o acoplamento, né, do espírito no corpo. Aí o corpo vai se enrijecendo, né, se for velho, e vai tomando a forma do molde. Qual que é o molde? O perispírito do espírito. Agora, se ele se condensasse ali, perto do corpo, todos nós iríamos ver duas pessoas, o médium e o corpo do espírito. Eu vou dar uma lidinha aqui, gente, para a gente poder compreender. Ó. Ele fala que, eu entendi assim, Fábio, eu não estou te mudando suas palavras. O meu entendimento a respeito disso que você falou. A transfiguração pode originar-se de uma simples contração muscular, que é parcial, capaz de dar fisionomia e expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Temos observado frequentemente com alguns sonâmbulos. Aí ele está transfigurando. Não existe comunicação mediúnica, que o Fábio está querendo dizer, Marlene. Eles, por exemplo, é igual quando a gente fica irado. A gente está irritadíssimo, virou bicho. Fulano virou uma onça. Transfigurou-se. Isso daí que ele está falando anímico, não é assim, Fábio? Por exemplo, eu fico muito nervosa. Isso. E aí eu fico, né, possessa, e eu tomo como se eu ficasse transfigurada. Mas isso daí é um mecanismo, claro, da própria pessoa, mas não tem nada a ver com essa transfiguração. Né? Aí ele fala assim, que uma mulher pode parecer mais jovem, pode parecer mais velha, mas, né, ele fala assim, e nesse caso aí, o seu peso não modifica, porque não existe nenhum espírito ali combinando fluido, então não aumentou o peso. Né? Então é só a própria pessoa. Nesse caso, por isso que ele falou anímico. E depois ele fala assim, aí ele fala assim, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante modificação da disposição molecular, pode dar visibilidade, a tangibilidade, conseguintemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva isola do corpo, é passível das mesmas transformações que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações do que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele sua transparência, o corpo pode desaparecer. Quer dizer, o corpo físico daquele médium desaparece, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Como se ele estivesse mergulhado numa bruma. Poderá, então, o perispírito... Não, vão estar combinando seus fluidos. Um outro espírito, combinando seus fluidos com o do primeiro, do médium, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria. Então, o espírito comunicante combina o seu perispírito com o perispírito do médium, que naquele momento se fez opaco,
e ele imprime ali naquela tela, vamos dizer assim, a aparência, a característica da criatura. Assim que eu entendi. Então, gente, nós vamos estudar o item 123 em casa, todo mundo, né, para nós chegarmos a uma conclusão. Porque é complicado, gente, não é muito fácil, não. Inclusive, assim, essa discordância ela é saudável, né, porque realmente é um tema difícil, eu acho que todos nós achamos. Eu penso até que se caminhasse aí pela física, talvez nos ajudasse. É o que a Silvia falou, vamos todos estudar agora, né? Quem sabe nós retomamos. Mas o fato é que tanto a bicorporeidade como a transfiguração são fenômenos que não acontecem com frequência, exatamente pela dificuldade, e também talvez não seja tão necessário. Né? Cada vez mais nós estamos caminhando para a mediunidade mais límpida, que é da intuição, menos complicada. Tudo isso é possível, e Kardec vai catalogando, ele tem inúmeros casos, né? Porque aconteciam mesmo esses fenômenos, hoje cada vez menos. Né? Mas é que tem que queimar os neurônios para entender isso. Neurônio não queima, não. Então a gente pode esforçar. Isso. Mais alguma observação, alguma pergunta? Ou às vezes alguém teve um insight aí e falou, opa, é assim, vamos lá. A doutrina espírita é muito estudo, e quanto mais estuda, parece que menos a gente sabe. Podemos, então, encerrar? Olha, eu conheço uma pessoa que faz muita transfiguração aqui no Brasil. É o senhor Pitangui, né? Ele conhece de transfiguração. Mas é isso que a Marlene está dizendo, né? Realmente, a doutrina espírita é isso, né? Nós estamos aí gatinhando muito devagar ainda para compreender. Nós temos elementos para nos inteirarmos, para compreendermos melhor essa situação, precisamos estudar. Né? Então, o preço realmente da evolução de cada um de nós é esse. É a busca, é a perseverança, é a obediência às leis de Deus. Né? Então, é aquilo que o homem não alça voo, como diz Emmanuel, né? O homem não alça voo se ele não tiver a moral e a inteligência. Isso faz parte da inteligência. E depois ele vai vivenciar a questão moral aliada a isso. Né? Então, é mais uma reflexão, que nós possamos debruçar um pouquinho mais. André Luiz tem seus livros, né? Excelentes orientações que vão nos dar mais ou menos algumas ideias para que possamos compreender melhor o que Kardec nos trouxe. Alguém quer dizer mais alguma coisa aí? O assunto realmente ele é delicado, né, Marlene? Ele é bastante profundo, né? Nós ainda não temos capacidade perceptiva ainda de poder compreender isso na sua essência, mas estamos tateando, né? Estamos já batendo. Precisamos começar, né? Como é que se sobe uma escada? Iniciando pelo primeiro degrau. A criança está lá no seu prézinho, tal, depois ele vai ser um doutor, vai mestrado, né? E é isso aí, nós não podemos perder o pique. Bom, eu ia pedir para a Rosa falar sobre a 37ª do mês de Kardec, né? O Valentim, seu marido, ele é o presidente da USE, né? E eles estão promovendo mais uma oportunidade muito feliz de nós termos aqui oradores excelentes, trazendo assuntos bastante importantes. Pedir para a Rosa fazer o anúncio aí, como vai ser. Então, pessoal, nós estamos iniciando o 37º mês de Kardec, a partir de sábado agora, às 20 horas, no Educandário Pestalozzi, aqui, unidade 1, e o orador chama-se José... Hein? Como?
Não, à tarde não. Vai ser sábado à noite e domingo de manhã. Sábado à tarde não tem. Então, sábado às 20 horas, ele se chama José Carlos de Luca. Alguém já leu algum dos livros dele? Já leram, né? Ele tem vários livros publicados, ele é excelente. Quem já leu os livros dele pode saber, né? Atitudes para Vencer, agora para o Dia Nascer Feliz e muitos outros. Ele é maravilhoso. É a primeira vez que ele vem em Franca, porque a gente não consegue trazê-lo. A agenda dele é lotada. Ele é juiz de direito, mas ele é uma pessoa, assim, ele se dedica muito à autoajuda, né? A maioria dos livros dele são de autoajuda. E ele tem uma facilidade para falar, e eu já assisti palestras dele, é excelente. Então, vale a pena vocês estarem lá no Pestalozzi conferindo. Nós esperamos um bom público, né? Porque pela primeira vez que ele vem, então a gente precisa recebê-lo bem. Então, nós estaremos lá, aguardando todos vocês e os amigos, e façam a divulgação para nós. E no domingo é o seminário. A palestra dele parece que é Lições de Chico Xavier. E o seminário vai ser Cura Espiritual à Luz da Doutrina Espírita. Então, vai ser excelente. E depois, na próxima semana, a gente vai fazer a divulgação. Vai ser aqui no Luz e Amor, e é um rapaz excelente, que vem pela primeira vez também, né, Marlene? Chama-se Alisson, é um advogado, e professor universitário. Certo. Então, nós esperamos vocês, principalmente o grupo do Luz e Amor, que esteja aqui em peso, viu? E fora os números artísticos, que são maravilhosos, que se apresentam antes da palestra, né? Então, estão todos convidados. Bom, depois de ouvirmos a porta-voz da USE, né, a Rosa, a primeira-dama também, né? Ela vai acumulando cargos. Bom, então nós vamos encerrar, né? Mais uma vez, convidando a todos para o nosso Convescote. Vocês vão me perdoar, mas a gente que é mais antigo aí, é Convescote, não adianta falar outro nome. Os jovens não sabiam, parece que estão aderindo aí. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar, né? Fazendo a nossa prece. Pedir para a Marlene fazer a prece de encerramento. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos, que nos ofereceu o Mestre Jesus, irmão maior, que ensinou o amor incondicional, o perdão, e que nos prometeu o Consolador prometido, doutrina dos Espíritos, a qual estamos estudando e buscando, apesar da nossa fragilidade, das nossas dificuldades intelectuais e mesmo morais, entender a doutrina, não apenas para que fique nos nossos intelectos, mas, sobretudo, para que, através desse conhecimento, possamos nos tornar criaturas melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã melhores do que fomos hoje. Ampare-nos sempre, Senhor Jesus, para que se faça mais fácil o nosso entendimento, para que se faça mais compreensível e que possamos verdadeiramente vivermos a doutrina em espírito e verdade, pois esse é o objetivo maior. Ampare-nos todos os dias, através de um companheiro, de uma leitura amiga, para que possamos realmente aproveitarmos essa nossa trajetória neste planeta que nos recebe. Abençoai-nos sempre, que assim seja, Senhor.